Programa recomendado para todos os públicos. O cara quer processar o programa. Boa noite, amigos. Estamos começando o nosso Tribuna Livre de hoje. Uma sexta-feira um tanto atormentada, porque o representante de Juazeiro do Norte, o nosso Icasa, está jogando pela Série C do Campeonato Brasileiro. Agora mesmo nós estamos nos minutos finais da partida. Há um suspense muito grande, porque há poucos instantes foi expulso o goleiro do Icasa. E o jogo 0-0, um placar que classifica o Icasa para a Série B em 2013. Mas nós vamos iniciar o nosso programa, que hoje tem um convidado muito especial, que é o professor Dr. Antônio Renato Casimiro. Ele acaba de fazer um lançamento muito importante aqui em Juazeiro do Norte, de 2 livros, ele e a Luitgarte Oliveira. E esses livros, inclusive, já foram mostrados aqui na sexta-feira passada, quando nós entrevistamos o secretário de Turismo e Romarias, José Carlos dos Santos. Os senhores viram que nós mostramos um volume de 840 páginas, que é o livro do Antônio Renato, uma obra inestimável. E nós vamos falar sobre esse livro, vamos falar sobre as atividades do Renato, ultimamente, numa editora muito conhecida, e outros temas que serão, sem dúvida alguma, do interesse de todos, já que o Renato, apesar de aposentado na UFC como professor universitário, mas ainda tem uma atividade cultural muito efervescente, e é um prazer recebê-lo hoje no nosso programa. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite ao nosso telespectador do Tribuna Livre. Boa noite, meu caro professor Renato Casimiro. Prazer tê-lo aqui. Luiz Carlos, certamente que nós mostramos aqui o livro, esse novo lançamento aí, um pouco da documentação, do histórico do Padre Cícero, e certamente ficou a curiosidade, não só do nosso telespectador, mas nossa também, até porque o acesso a esse livro ainda está sendo, de certa forma, ainda restrito. E nós vamos aproveitar aqui a passagem do professor Renato para a gente bater um papo com ele aqui, para ele nos informar como é que foi o trabalho de compilar, de coletar essa documentação e qual é a visão que ele tem, certamente, que nós outros devemos ter, a partir de agora, com essa vasta documentação publicada aí do Padre Cícero. Foram buscar lá do fundo dos baús, dos arquivos antigos, e que hoje está disponibilizado aí para pesquisa, para as universidades, enfim. Então nós vamos ter a oportunidade de mostrar ao nosso telespectador e dele também interagir e perguntar e a gente questionar para saber como é que foi esse trabalho e qual a importância desse trabalho para a nossa sociedade, para a nossa cidade e para a nossa história. O nosso debate começa em 1 minuto, como sempre, no presente do Sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. A melhor notícia que nós poderíamos trazer para o nosso telespectador, agora sem dúvida, é dizer que o jogo do Icasa está concluído e que o Verdão, com 0-0 diante do Duque de Caxias, retorna à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Doutor Antônio Renato, boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna Livre. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, Vasques, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar novamente de volta a essa emissora, não é? Um prazer tão grande quanto ver o Icasa voltando à Série B, realmente. Oh, que bom. Obrigado, Você então, vê, pela Luiz atenção Carlos? de vocês. E professor, como a sua vinda aqui foi boa, né? Olha os Estava fogos. ali sofrendo ali um Estão pouco, ouvindo mas- os fogos aí, ó? Já estamos explodindo. aqui todo vibrante, alegre, satisfeito. Mas eu queria começar lhe questionando, meu caro professor Casemiro. É diante dessa pesquisa que você fez, que demandou aí muito tempo, certamente, que foi lá no fundo do baú buscar essa documentação toda do partido, se você tem alguma coisa nova nessa pesquisa para compartilhar conosco e com os nossos telespectadores? É preciso posicionar bem essa questão que resultou no lançamento desses dois livros. Esse livro, aliás, esses dois livros, eles não são livros autorais, eles não são livros do Renato nem da Luitgard. Certo. Esses são dois livros que foram organizados com o propósito de dar publicidade, não só à integralidade dos documentos, que até então se conhecia, mas que estavam dispersos, não só em fontes bibliográficas e em vários arquivos, mais de uma centena de arquivos, como também revelar coisas novas, coisas que foram encontradas bem recentemente. O fato marcante é que nós sabemos que a partir do ano 2000 houve uma sensibilização por parte da Diocese de Crato no sentido de fazer uma verificação minuciosa sobre os seus próprios guardados. Então, habitualmente, a gente costuma mencionar o fato de que, na Cúria Diocesana de Crato, havia alguns baús contendo documentos que até então não foram explorados ou não tinham sido explorados. A sensibilidade do novo bispo diocesano, a partir dessa data, levou a que esses documentos começassem a ser lidos, transcritos, e isso tudo tinha um núcleo original de pessoas dedicadas a isso, que era constituído pela irmã Ana Teresa Guimarães, a irmã Anete de Moulin, a Maria do Carmo Paganforte e o padre Francisco Roserlano de Souza. Esse grupo promoveu a verificação não só do que havia, como, por exemplo, as 2 cópias do processo, como igualmente as coisas novas que foram sendo achadas. Se falava, por exemplo, de coisas da ordem de centenas de cartas, até então não lidas por essa fase mais recente da pesquisa em torno das questões do Juazeiro. E isso era importante porque anteriormente até a chegada do senhor bispo diocesano, ele mesmo relatou isso publicamente, havia uma preocupação já mencionada por correspondência do então prefeito da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício, que na época era o cardeal Josef Ratzinger, o atual Papa Bento XVI. E a correspondência, segundo o bispo, foi no sentido de que havia uma indagação daquele dicastério romano, no sentido de ver a oportunidade de que esses fatos, esses documentos, essas questões, fossem revistas, para promover, quem sabe, novos estudos, com vistas a uma revisão e talvez até a chamada reabilitação histórico-eclesial do personagem central dos fatos, que era o reverendo Cícero Romão Batista. Evidentemente, houve a sensibilidade, a aprovação e o ato concreto, que foi o senhor bispo ter constituído uma comissão de inúmeras pessoas, inúmeras é exagero, mas um número bem considerável, de técnicos, historiadores, de psicólogos, de antropólogos, de teólogos, no sentido de
conhecer todo esse acervo, para daí colocar novos olhares sobre, especialmente, a questão religiosa, que era e é ainda o foco permanente daquilo que tem que ser observado no momento em que se tem que rever perante a história a figura emblemática de Padre Cícero Romão Batista. Então isso aconteceu, ou seja, essas atividades da comissão aconteceram durante alguns anos. Havia necessariamente um envolvimento bem doméstico, no sentido de que esse trabalho fosse feito com esse documentário, não é? Para transcrição, para coordenação, para, enfim, os ajustes necessários que redundariam, em primeiro lugar, na constituição de um dossiê que subsidiaria, como de fato aconteceu, a petição que o senhor bispo protocolou perante a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, alguns anos atrás. Todos lembram que saiu do Juazeiro e do Cariri, até com a anuência do então governador do estado, o doutor Lúcio Alcântara, uma comitiva que foi perante Roma, levando um calhamaço enorme de volumes, né, muitos papéis, que davam esse tom daquilo que suportaria, digamos, a ideia de promover perante aquela instância romana, da Santa Sé, da Cúria Romana, a revisão desse processo. Não é? Isso foi o que aconteceu. Mas ficou, depois que isso foi, digamos, consolidado com a viagem, com o protocolo e tal, a necessidade de disponibilizar isso, já que havia, digamos, o nihil obsta, né? o nada é obstaculado, no sentido de que a divulgação ocorra, para que isso fosse publicizado por uma mídia clássica, como foi a impressão de volumes, não é? Em forma de livro, ou então mesmo a disponibilização através de uma mídia eletrônica, numa página da internet, que é uma coisa que está aí. Isso tudo foi, digamos, formalizado através de um projeto. Esse projeto foi negociado e mereceu a consideração, o apoio importantíssimo da Federação do Comércio do Estado do Ceará, não é? Através especialmente do SESC e do SENAC, não é? Que tomaram à frente não só o apoio financeiro, juntamente com a Fundação Valdemar de Alcântara, a Fundação Padre Biapina, a Prefeitura de Juazeiro e a própria Diocese de Crato, no sentido de viabilizar isso, uma vez que há custos intransferíveis e, de fato, isso precisava ser bancado. E foi o que aconteceu. No andar da carruagem, isso não ocorre por um estalo de dedos. É preciso que exista uma coordenação geral, e essa coordenação coube ao padre Francisco Roserlando de Souza, que dirige o Departamento de História da Cúria Diocesana, em Crato. Mas, especificamente, em vista da formulação de 2 volumes, um contemplando a questão religiosa, portanto, o chamado fato extraordinário daquilo que eu insisto em dizer, o milagre eucarístico de Juazeiro, havido em 1889, e o outro volume que consolidaria a visão dos fatos políticos, envolvendo, sobretudo, os 2 momentos da emancipação política e da sedição de 1913 e 1914. Não é? Essas 2 tarefas foram atribuídas pelo Conselho Editorial às pessoas do professor Renato Casimiro e da professora Luíde Gardi. Foi uma delegação prazerosa, muito lisonjeira, que nós recebemos. Portanto, o livro, efetivamente, não nos pertence. Nós fomos apenas as pessoas que conduziram aquilo que era, digamos, o material bruto, para que efetivamente convertesse num livro
que estará acessível, desde que foi lançado, não é? Nas bibliotecas acadêmicas, nas bibliotecas, portanto, das universidades, das escolas mais destacadas. Não é necessariamente, em primeiro lugar, não é um livro que você abra para ler, como se lê um romance, uma coisa desse tipo. Não é? Em segundo lugar, não é um livro cuja tiragem se permitisse sequer a negociar. O livro não está à venda. Né? O livro vai ser doado a instituições que vão dar, digamos, um tom mais democrático de acesso a tudo aquilo que foi, né, digamos, encontrado, não só na revisão de inúmeros arquivos, não é? E, sobretudo, desses novos achados. Eu já alonguei bastante e deixo à vontade para que a gente possa continuar Carlos, eu queria ainda insistir um pouquinho no resultado desse apanhado de dados, da compilação desses documentos. Você que é um estudioso e que conhece profundamente a história do Padre Cícero, da região do Cariri, se nessa compilação surgiu alguma novidade capaz de alguém, ou escritor, outro historiador, pesquisador, com a mente fértil, criar uma outra versão sobre alguns dados do milagre ou até da história política que incorpora o Padre Cícero. Ou se o que apareceu lá já era sobejamente conhecido, veio tão somente para fundamentar mais a tese de muitos historiadores e escritores. Eu diria a você, Vasquez, que de fato a gente não teria algo assim substancialmente inovador na visão do documentário que fortalece, digamos, o fenômeno do Juazeiro como um fato notável e merecedor de tudo que se fez até agora. Realmente a gente encontra muita coisa nova, foram, como disse, centenas de documentos. A base da nossa compreensão sobre o fenômeno está razoavelmente bem estabelecido no processo. E o processo é transcrito no primeiro volume. Aliás, ele é transcrito duplamente, porque é transcrito por duas cópias que foram encontradas, né, para maior fidelidade daquilo que foram todos os achados, e mais ainda de um estudo que foi promovido internamente pela equipe, especialmente sob a coordenação de Maria do Carmo Forte e de irmã Anete, não é? Que faz um comparativo sobre os termos encontrados nessas duas cópias. Não há uma revelação nova, assim, digamos, bombástica, inovadora sobre... No meu entendimento, os documentos são muito importantes no sentido de reafirmar a compreensão de que, de fato, o fenômeno pode ser classificado e deve ser classificado como um milagre eucarístico. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu amadureci razoavelmente. Eu sempre tive um pé atrás, um pouco esquerdo, portanto, em aceitar aquela versão que era profundamente típica, né, especialmente da literatura e da tradição oral, com a qual a gente foi criado em muitos anos aqui no Juazeiro, não é, de defender não só o padre, como a beata, as outras beatas, certas circunstâncias, no sentido de que, efetivamente, houve um milagre no Juazeiro. E houve um milagre eucarístico. Mais recentemente, o que houve da parte de analistas competentes, experientes, que puseram novos olhares e novos conhecimentos sobre isso, foi a negação, e isso se confirmou com maior profundidade, sobretudo quando se agrega uma visão de técnicos e psicólogos, de que, de fato, não houve o propalado embuste. Ou seja, o fenômeno do Juazeiro não foi uma montagem, não foi uma armação, não foi algo que durante muitos anos nós tivemos que engolir como sendo alguma coisa que beirava a falcatrua por usar corantes, por usar substâncias químicas.
por falsear em procedimentos, né, Isso. que, de fato, levariam a surpreender os circunstantes presentes naqueles momentos da investigação como um fato que era típico de um truque. E isso foi razoavelmente e cada vez mais tem sido comprovado de que isso não aconteceu. Não acontecendo, nós temos outras preocupações para aprofundar, por exemplo, uma revisão sobre a discussão teológica do fato. Uma coisa que já existia no começo dos anos 90 do século XIX, quando Zé Marrocos provoca diversos membros proeminentes da hierarquia da Igreja Católica, não só no Brasil, a se pronunciar a respeito, no sentido, inclusive, de buscar em figuras notáveis como Agostinho, como Scavini, como Santo Tomás de Aquino, etc., subsídios no sentido de aceitar que o fato do Juazeiro era realmente um fato miraculoso. Então, há muitas coisas que a gente poderia falar. Por exemplo, gostaria de mencionar uma coisa que foi particularmente muito interessante e a gente não imaginava. Tínhamos uma suspeita, mas a gente, entre a suspeita e essa última comprovação, por exemplo, no primeiro volume a gente vai encontrar revelação de documentos que mostram que determinados intelectuais que se envolveram com a análise do fenômeno, não é? Eles sim montaram uma verdadeira estratégia no sentido de destruir a concepção de que o fenômeno miraculoso havia acontecido aqui. Então, algumas obras notáveis que a gente pode encontrar na literatura, e eu deixo à vontade o leitor e o nosso telespectador, sobretudo aquele já iniciado e que podem verificar isso mais a fundo, de compulsar esses livros e dar uma olhada, porque realmente a insinuação era tão grosseira que não havia, né? Posso citar um caso bem típico, que foi objeto, sobretudo, das nossas preocupações maiores, ainda na juventude, tomando em contato com esses, né, que era a hipótese suportada pelo padre Antônio Gomes de Araújo, né, em que ele era o mentor fundamental de que o Zé Marrocos tinha utilizado de uma química, Isso. né, para simular a transformação da hóstia em sangue e tal. No entanto, à medida que a gente vai conhecendo, não é, a maneira como a própria proposta, né, indecorosa do nosso padre Gomes, a gente vai vendo que aquilo era humanamente impossível, porque se tratava de submeter, por exemplo, a cavidade oral da beata a um tratamento por substâncias químicas extremamente agressivas, que tornaria, sobretudo, não é, a boca daquela beata uma ferida exposta, se ela realmente tivesse que, toda vez que o fenômeno aconteceu, tivesse sido aquilo previamente preparado dessa maneira, né? E assim há outras questões que a gente, à medida em que vai vendo essa documentação, sobretudo naquilo que é a dialética em torno do fenômeno, a partir do epistolário, portanto, das cartas, da correspondência desses personagens, a gente vai vendo assim o jogo, não é, que vai se estabelecendo, e esses são, digamos, alguns fatos novos para a gente compreender, sobretudo, como aquilo tudo foi tratado e, principalmente, como essas concepções, por vezes, eram desviadas, né, e tinham também essa intenção de desviar a atenção das pessoas com relação ao fato. É notório que várias vezes a gente até usa isso assim como uma expressão para mostrar a descrença que havia em aceitar essa possibilidade, quando os próprios padres lazaristas, sediados no Seminário da Prainha, em Fortaleza, né, se recusam a discutir, a aceitar o fato, dizendo, por exemplo, de uma forma muito simplista, que nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos sempre atribuir a intervenção fundamental
para que um fenômeno miraculoso possa acontecer sobre espécies eucarísticas, isso daí não poderia acontecer nesse local miserável do Juazeiro. Ele não poderia deixar o requinte da comunidade europeia para vir para o Ceará, para o Cariri e tal. Isso é uma coisa que está bem documentada. Eu ainda tenho o original dessa... uma cópia do original dessa correspondência, né? Ainda trocada por essas pessoas. E houve, evidentemente, muitos equívocos que, aos poucos, isso vai sendo desmoronado, porque havia realmente uma prevenção muito grande no sentido de impedir, efetivamente, que se declarasse publicamente que o fato do Juazeiro era de tão grande importância como um outro que tivesse acontecido, como, por exemplo, em Lantiano ou em uma outra terra. Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo e na volta vamos continuar conversando com o professor Renato Casimiro, não só em torno desse tema, mas de outros temas também de importância dentro do nosso Tribuna Livre. Até já, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Mac Center apresenta Coronel e Tanque Heleno. Eu agora vou comprar uma prateleira SA, mesa Pandim, um baicão, amassadeira Gepani juntamente com fogão. Faça esse pacotão que agora eu vou levar. Leve tudo o que quiser e que for de precisão. A forma de pagamento é de um jeito bem irmão. Dinheiro, cheque, cartão. Chegando aqui dá sujeito. Mas não rimou. Não rimou, mas dá sujeito dentro dessa promoção. Mac Center, realizando sonhos. Eu sou diretor-geral do Hospital Infantil ABC. O hospital foi ampliado agora em 2010, que é a primeira etapa de um plano diretor e pode ser comparado a qualquer hospital da rede privada. E o grande diferencial dele é ter 25 especialidades médicas atuando aqui dentro na área de pediatria. Vai ser, com certeza, dá muita dignidade no atendimento à criança no estado do Ceará. Esse é o nosso orgulho. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Cariri da Sorte vai dar dinheiro. Moto, um carro, tudo isso de uma só vez. Só no quarto sorteio essa semana tem uma Saveiro, 3 motos Rodovan e R$5.000. Isso mesmo, uma Saveiro, 3 motos Rodovan e R$5.000. E mais dinheiro, uma Yamaha Krypton e uma Rodovan 125 zerinho. E 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Tudo isso por apenas R$5. Cariri da Sorte Cap, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar.
Atenção, agricultores, fazendeiros e criadores da região. A Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte dispõe de sementes, adubos, herbicidas, máquinas, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, vacinas, exame de OPG e tudo para o campo. Com o atendimento de um veterinário e um técnico agrícola. Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte. Tradição e confiança. Rua São Pedro, 1349. Fones 3511-1555 e 3512-1804. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. Eu sou diretor-geral do Hospital Infantil ABC. O hospital foi ampliado agora em 2010, que é a primeira etapa de um plano diretor e pode ser comparado a qualquer hospital da rede privada. E o grande diferencial dele é ter 25 especialidades médicas atuando aqui dentro na área de pediatria. O ABC, com certeza, dá muita dignidade no atendimento à criança no estado do Ceará. Esse é o nosso orgulho. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. TV Verde Vale, Canal 13. Nós estamos de volta, amigos, com o nosso Tribuna Livre. Hoje nós estamos com o professor Antônio Renato Casimiro, que já fez uma explanação aqui sobre a consecução dessa obra maravilhosa que foi lançada há poucos dias aqui no Memorial Padre Cícero. E como disse o Renato, vai ficar à disposição nas principais universidades, nos principais museus, nas principais bibliotecas, né, não só do Brasil, mas de outros países, porque é um documento histórico de Juazeiro. Vasco, você teria alguma interrogação ainda a fazer em torno desse relato que o Renato fez? Tenho, Luiz Carlos. Meu caro professor, certamente que a história do padre, ela já foi bem explorada, bem estudada, pesquisada por muitos historiadores e pesquisadores. E na sua visão de historiador e conhecedor profundo também dessa história, ainda tem algumas nuances, alguns tópicos, algumas áreas que ainda precisam ser exploradas, ou você acha que já foi esgotado todos os campos de exploração da vida, quer religiosa, quer política do padre? Você acha que ainda tem campos a ser explorado com relação à sua história? E onde buscar subsídios? Perfeito. Eu diria a você que, de fato, a biografia do padre Cícero já foi razoavelmente bem escrita. Não isoladamente por um ou outro, mas o conjunto realmente daquilo que levou a diversos autores a produzir os seus textos já é, digamos, um conjunto bastante elucidativo sobre a trajetória de vida e especialmente sobre o exemplo de trabalho e de vida do padre Cícero. Mas há necessariamente novos olhares, né? Há coisas que realmente precisam ser mais incrementadas. Sobretudo, na questão, por exemplo, de como, eu diria, que nesse instante se abre assim como possibilidade, de que a gente amadureça um pouco sobre as ações do padre Cícero como a pessoa que estabeleceu as diretrizes da consolidação do Juazeiro como núcleo urbano e o que ele foi capaz de fazer para sedimentar essa estrutura, não só administrativa, como a estrutura social, toda a tessitura do município e tudo. Essas questões, elas são muito relevantes, não é? Por exemplo, não se trata, digamos aqui apenas para citar um exemplo, que no instante em que a gente resgata o pronunciamento do padre Cícero com relação ao disciplinamento do crescimento urbano da cidade, quando, por exemplo, ele apontou ali a estação ferroviária como o centro da cidade, do futuro da cidade,
não é? Nos preocupa ver que nesses anos todos a gente se recusou a aceitar essa evidência, por achar que isso era uma mera nota histórica, alguma coisa assim um tanto exótica do pronunciamento do padre. Não levamos adiante nada que nos pudesse, inclusive, nos auxiliar na superação das dificuldades que a gente enfrenta hoje. Hoje é uma sexta-feira, ainda há pouco eu percorri do centro ao aeroporto e do aeroporto até vindo para cá, e fiquei realmente preocupado, uma certa angústia daquilo que, pelo menos na questão do acesso, das vias, do tráfego, nada evoluiu. Nada evoluiu nesse sentido. Né? Nós não fomos capazes de desconcentrar a cidade de Juazeiro na medida em que ela se expandiu tanto. Hoje, mais de 95% da cidade é o município, cerca de 95% da área municipal é urbana. Né? Portanto, a gente não tem mais grau de liberdade, acabou isso daí, no sentido de que a gente possa ter assim, maior flexibilidade no sentido de... Então, quando a gente conhece assim, a biografia do Padre Cícero, a gente vai encontrando em muitos aspectos. Veja, por exemplo, a questão do microclima de Juazeiro. Eu nunca me senti tão desconfortável como nesses últimos dias, estando aqui em Juazeiro. Realmente, Juazeiro está insuportável. É alguma coisa assim que nos preocupa bastante, porque isso significa, essencialmente, uma degradação que nós submetemos à cidade por retirar áreas verdes, por não disciplinar o crescimento urbano e por uma série de procedimentos que nos levaram a deixar essa situação angustiante de uma qualidade de vida ainda bastante precária. E antes nós éramos considerados um verdadeiro oásis. Esse oásis está desaparecendo. Está desaparecendo, realmente. Houve períodos aqui em que a gente poderia até usar roupa de frio, não é? Assim, à noite e tal. Mas eu gostaria apenas de, sem esticar muito, dizer o seguinte: uma das coisas muito relevantes que eu considero hoje em dia não é tanto o relato histórico, mas são as lições dessa história. E a história do Juazeiro disso. É muito rica, é muito ampla, e é preciso a gente pegar. Por exemplo, houve uma certa época a revelação interessante daquilo que foi apresentado para nós como os preceitos ecológicos do Padre Cícero, né? Bem interessante. Alguma coisa que é muito interessante. Que é atualíssima. E, tal, né? Hoje é e que a gente tem que atualizar, não apenas no conhecimento de um quase decálogo daquilo, né? Mas, sobretudo, como é que na prática nós vamos pegar esses conceitos, esses preceitos e estabelecer uma postura no sentido de que nós tenhamos aqui um ganho para minorar as dificuldades com as quais nós convivemos diariamente aqui na nossa vida na cidade, né? Professor Renato, nós vivemos no mundo inteiro um momento em que impera a tecnologia, a ciência, as descobertas, enfim. E como eu me referi anteriormente, a mente do pesquisador e do pesquisador da ciência, ela é extremamente fértil, e às vezes busca caminhos que a história, a pesquisa histórica de fatos, eles querem desvirtuar através de teorias científicas, da mente, do psiquismo, enfim. Na sua visão como estudioso, você admite a possibilidade de que nessa era de novas tecnologias, da ciência, das pesquisas, de alguém ainda vir com a possibilidade de tentar desvirtuar através da ciência esse fenômeno que aconteceu aqui em Juazeiro do Norte? Eu não creio. E eu acho que, inclusive, nisso há um desafio muito grande. Ainda ontem, falando para os estudantes lá da Faculdade Leão Sampaio, eu me posicionava exatamente sobre a necessidade de que nós temos que aprender um pouco sobre essas lições da história para reinventar o Juazeiro. Não é? Eu mesmo fui responsável pelo título de um livro saído há uns anos atrás, né? Padre Cícero e a Invenção do Juazeiro. Uma coisa que chocou até o próprio autor.
ele queria a minha opinião, e depois que eu li a obra... O Alberto Farias. O Alberto Farias, né, com quem a gente conviveu outro dia aqui, durante o lançamento. Mas, enfim, que é alguma coisa no sentido de que o fenômeno acontecido aqui terminou gerando essa circunstância de que o Juazeiro foi, digamos, inventado pelo fenômeno, não é? Ao qual se seguiu o quê? Um outro fenômeno, que foi a Romaria. Porque menos de 3 meses depois, 4 meses depois, nós tivemos, a partir do primeiro fato acontecido em 89, a primeira Romaria. E a primeira Romaria já veio com uma característica muito importante. Ela já provocou um desarranjo considerável no Juazeiro, porque o Juazeiro deveria ter, talvez, na época, cerca de 3.000 habitantes, e para cá já vieram mais 3.000 habitantes. Então a população dobrou. Quando eu vi, por exemplo, os números recentemente divulgados por ocasião daquela tradicional despedida dos romeiros ao meio-dia do dia 2, se faz a divulgação a partir de dados levantados pela paróquia, pela basílica, e aí se faz uma projeção e tal, e é mais ou menos convincente de que nós tivemos cerca de pelo menos 300.000 dos visitantes. Continuamos dobrando, quer dizer, e esse deixou de ser um fato apenas preso a uma circunstância, digamos, ocasional, para ser já um fato que se repete anualmente, quantas vezes, não é verdade? Então, esses fatos, me levam por exemplo, a entender que o fenômeno do Juazeiro tem desdobramentos que cada vez mais não estão mais submetidos à contestação. Por exemplo, na minha juventude eu me perguntei algumas vezes, quando eu começava a ler esses livros, a partir de 1963, eu quero dizer que eu não sou um estudioso, eu sou um leitor compulsivo, eu sou um curioso. Eu nunca deixei de exercitar essa tarefa, porque ela é a que me ilustra, é aquilo que me dá a consciência, inclusive, da minha própria cidadania, e não pela veleidade de ser mais ou menos entendido sobre esse assunto do qual eu gosto sempre de falar. Então, quando eu começava a estudar esse negócio, havia aquela preocupação, Eu me lembro de quando li Mistérios do Juazeiro, de M. Diniz, que nós reeditamos recentemente, assim, e se tudo isso for mentira? Porque havia, evidentemente, a leitura feita por coisas que estavam começando a sair naqueles anos, 55, 56, começo dos anos 60, documentos horrorosos, que agora a gente sabe que alguns foram perpetrados com essa intenção, para provocar esse impacto, de negar algo ad libitum, ad nauseam, até que a gente entendesse que, de fato, aquilo foi um engodo, uma mentira. E nós estamos já há mais de um século experimentando a sensação de que isso não foi verdadeiro. Ou seja, nós estamos cada vez mais distantes de que, por alguma leitura, por algum olhar mais substancioso, de técnica científica, teorias, etc., que o fenômeno do Juazeiro possa ser negado. Por quê? Porque ele tem sido, ao longo desses anos, reinventado diversas maneiras, diversas vezes. Veja, por exemplo, hoje, acho que vocês lembram que nós já tivemos aqui um prefeito que queria acabar, nem que fosse por decreto, as romarias de Juazeiro. Já tivemos isso. Veja que ponto chegou a audácia de um gestor público dizer, vamos acabar esse negócio, Juazeiro não precisa disso não, e tal. Mas é uma das vocações do Juazeiro. É uma das coisas que, se afetadas, realmente mexe com uma das bases da nossa existência, e isso seria muito grave. Mas eu estou absolutamente seguro, assim é a minha consciência hoje, de que esse fato não sofre esse risco. Exatamente pelo fato de que nós estamos tratando do fenômeno do Juazeiro, transferindo para o Juazeiro o verdadeiro milagre. Professor, e nesse ponto, só para finalizar, quantos novos milagres nós tivemos no Juazeiro mais recentemente? Nós tivemos, por exemplo, o milagre das boas, excelentes escolas a partir dos anos 30 até
meados dos anos 70, mais ou menos. Nós tivemos a industrialização, força principalmente, que cresceu a partir da eletrificação. Mais recentemente, nós tivemos a reversão de toda aquela intolerância às romarias por uma pastoral que, centrada na diocese, foi um atraso enorme. Outro dia eu vi um documento da paróquia dos franciscanos, que nasce em 1987, se não me engano. Veja bem, os franciscanos foram, a basílica, perdão, o santuário foi começado a construir a partir de 1950, depois daquele trágico assassinato de Monsenhor, não é? Alguns anos depois ela está concluída, mas aquilo só se torna paróquia 30 e tantos anos depois, imagina. Quer dizer, houve um atraso das atenções, inclusive, da Igreja do Cariri sobre o Juazeiro, não é? Que levou o Juazeiro a tomar outras iniciativas no sentido de reinventar o seu caminho de desenvolvimento. Hoje, quando a gente vê que nós temos, por exemplo, um cenário universitário na nossa região, constituída por quê? 16 instituições de ensino superior, algumas das quais públicas e federais. Quase 70 cursos de graduação. Que isso? Nada. Nós contamos 137 cursos já. Nossa. Cursos de quê? De licenciatura, de bacharelado, de mestrado, de doutorado, né? Cursos de tecnólogos, tá certo? É evidente que estão de fora daí os cursos eventuais de extensão, cursos são eventuais e tudo. Pois bem, então, esse fato, doutor Vasques, não me traz nenhuma preocupação nesse sentido, porque eu acho que o Juazeiro tem uma imensa capacidade. A nossa etnia, que é uma etnia formada por esse cadinho de gente de uma nação, de toda a nordestinidade que se reúne no Juazeiro, nos dá hoje essa segurança de que isso é extremamente dinâmico e isso tem a capacidade de recriar soluções para que a gente supere os nossos problemas, mesmo que a gente possa reconhecer que não será exclusivamente olhando para o fenômeno da romaria ou do fato religioso a única razão da nossa existência. Eu gostaria que o professor Renato fizesse agora uma reflexão em torno de um fato que pode ser conclusivo, mas que tende a demorar bastante, que é exatamente esse processo que foi encaminhado para Roma, e que já há até uma polêmica, já existe uma polêmica aí, alguns jornalistas, alguns escritores, dizendo que isso é um engodo, que não vai haver, Roma não está preocupado com isso, não vai haver reabilitação nenhuma do padre Cícero. Eu gostaria que o professor fizesse uma reflexão em torno disso, se acha que isso é viável e que importância isso poderá ter para a nação romeira e para o Nordeste do modo geral. Nós temos uma atenção particular sobre a consciência do romeiro que frequenta essa cidade e contribui para a sua grandeza. Lembro aqui um detalhe bem interessante de uma indagação que fazia um desses nossos repórteres de rádio durante essa romaria, ou se na romaria anterior, não lembro bem, mas isso me foi passado por alguém, que ao indagar se o romeiro acreditava que, de fato, Roma se pronunciaria favoravelmente ao fenômeno do Juazeiro, e isso traria como implicação, não é, a beatificação ou a canonização do Padre Cícero, portanto, a consideração de que o Padre Cícero realmente é santo, vem a surpresa, né, de que a romeirinha pergunta, mas, meu senhor, me diga lá, será que o Santo Padre não sabe que o Padre Cícero é santo? Não é? Então, essas preocupações, elas existem, não é, de uma outra maneira na cabeça dessa gente. Talvez a gente possa dizer que esse negócio de Roma, de Sagrada Congregação, de cardeais,
de estudos, de revisão histórica, etc., seja preocupação nossa, de gente intelectualizada, nem que seja pseudo-intelectuais. Né? Mas, enfim, Roma é tranquila nesse sentido, até onde eu sei. Não tem um tempo que é o tempo, por exemplo, da televisão. O tempo de Roma é muito mais longo e eterno do que... Né? Roma não tem pressa. Não tem pressa, né? A não ser quando veio aquela expressão forte do tipo a Roma locuta, causa finita, né? Que era a maneira de se dizer que havia, digamos, uma pressa no sentido de estancar aquilo que seria... digamos, o movimento fanatizador por divulgar algo que não estava de acordo com digamos, a concepção da igreja sobre fatos semelhantes. Então, pois bem, eu não tenho, pessoalmente, uma expectativa. Você me perguntar assim, isso vai acontecer amanhã, depois da manhã, o ano que vem e tal. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa enfim, um amigo que eu tenho na chancelaria brasileira em Roma. Então, essa pessoa, de certa maneira, me assegurou que ele conseguiu ouvir de gente da Santa Sé que há uma data razoavelmente aceita como possível para um pronunciamento de Roma sobre o fato do Juazeiro, que seria 2014. Isso é um alívio para muita gente. Algumas circunstâncias que levam, não é, a aceitar essa possibilidade, né? Mas eu também não vejo com muita consistência esse fato. Certo. A razão é divulgada já pelo próprio bispo diocesano de Crato, de que a Sagrada Congregação está estudando. Existe uma comissão interna constituída por estudiosos, aí não temos que saber se cardeais, bispos, o que sejam, né? Mas são pessoas que estão em contato não só com aquilo que foi protocolado, é uma quantidade considerável de documentos, muitos dos quais realmente não eram conhecidos de Roma. A gente imagina, eu tive o privilégio, uma certa época, de me aproximar de uma pessoa que eu terminei não conhecendo. Quando eu cheguei em Roma, ele tinha ido para a Alemanha, mas como isso foi mediado por um padre amigo que estava no Colégio Pio Brasileiro, eu terminei recebendo um calhamaço de documentos que eu guardo ainda hoje com o selo do Vaticano. Ótimo. Né? Isso, inclusive, eu terminei cedendo ao Lira Neto, e o Lira Neto colocou no livro dele como sendo coisas absolutamente inéditas, e era verdade. E nós temos a suposição de que muita coisa guardada está lá, porque nós não sabemos exatamente como é que foi o trâmite de levar documentos do Brasil para lá, porque houve uma cadeia marginal a isso, que não era apenas o que transitava pela nunciatura. Professor, vamos dar oportunidade aqui aos nossos telespectadores. O Vicente Calixto gostaria de saber se o professor pode dizer até sim ou não, uma resposta curta, se ele acredita no milagre, da hóstia da Beata Maria de Araújo. Eu acredito, eu não tenho dúvida. Certo. Faz parte do meu amadurecimento sobre tudo que eu li, procurei compreender, do que as pessoas foram generosas comigo no sentido de me esclarecer, e eu não tenho dúvida nenhuma que se eu não tiver outra opção, não é? Eu ainda escolheria essa como sendo aquela que mais fielmente traduziria o meu sentimento por ter acumulado os conhecimentos de todas essas leituras e pesquisas que eu fiz. Bom, o Davi faz uma pergunta em cima de uma reflexão que o professor acabou de fazer, né? Gostaria de saber se a canonização do Padre Cícero está próxima, ou se ainda vai demorar muito. Não se trata ainda de canonização, mas sim de reabilitação. O Saulo Chaves, do São José: professor, por que pessoas de cidades de fora têm tanta fé no Padre Cícero? Essa coisa aí seria uma resposta bem demorada, e nós estamos já atendendo os nossos telespectadores. José Gomes, lá do Salesiano, parabeniza a participação
do Renato Casimiro no programa Tribuna Livre. Muito e obrigado. o Edilberto Sobreira, me sinto feliz pela exposição do Renato sobre as questões religiosas de Juazeiro. Obrigado, Adilberto. O Cícero Fernandes, do Franciscano, parabeniza o programa pelo tema abordado e hoje e também pela qualidade do convidado. Assis, lá do Socorro, gostaria de saber um pouco do assassinato do Monsenhor, né? Bom, isso demandaria muito tempo, lamentavelmente. É um programa, vamos fazer um seria programa um programa histórico falar sobre esse crime cometido aqui em 1950. O Antônio do Salesiano, na minha opinião, o Padre Cícero vai ser motivo de levante para a Igreja Católica no Brasil. Professor Renato, o senhor acha disso? Se houvesse levante, seria naquela época, né, Renato? Ele poderia ter provocado um cisma naquela época, né? Não provocou hoje, é pouco provável. Daqui para frente é pouco provável. Renato, muito obrigado pela sua vida aqui. Nós tínhamos outros temas aí para debater, mas esse assunto é tão palpitante que quando a gente começa, 2, 3 horas seria o tempo ideal para a gente razoavelmente esclarecer os nossos telespectadores. Compreender um não é? pouco, né? Mas você foi muito didático, como gosta que seja o Vasco, né? E nós só temos a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela acolhida. Lamento que realmente o tempo seja tão curto. Gostaria de dar respostas a todas essas coisas, até com objetividade. Mas, principalmente, chamo a atenção de vocês para que, havendo essa possibilidade, junto às nossas instituições, deverá ter também na biblioteca pública, diversos colégios e tal, verifiquem o conteúdo dessa obra, para que vocês vejam a densidade do fato. Um fato que não aconteceu apenas uma única vez, foram dezenas de vezes. Certo. Como pode alguma coisa ser tão enganosa, repetida tantas vezes assim, não é verdade? Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Vasco, boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Agradecer uma vez ao nosso amigo, professor Renato Casimiro, que vem aqui e retifica. O tempo passa tão rápido, né, Luiz Carlos? Pois é. Não dá tempo nem responder com a delicadeza dos nossos telespectadores, mas em outras oportunidades a gente faz aqui um debate com o objetivo de responder mais ao telespectador. Agradecer ao Renato e desejar um bom fim de semana aí, e casa com a vitória, né, Luiz Carlos? Igual a gente tá de volta à Série B. E nós também aqui vibrando, né? O Miguel tá ali vibrando, tá doidado, né? Bom, meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Segunda-feira estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre. Possivelmente, quase certo, os detalhes já foram quase todos acertados, com um debate já em torno da eleição da OAB em Juazeiro do Norte. Por enquanto é uma promessa, mas isso deve ser ratificado. Por enquanto é só. Muito obrigado, um feliz final de semana. Boa noite.